Olá, sejam bem-vindos ao podcast Moving Matters da MIT Technology Review Brasil em parceria com a Teva. Eu sou Carolina Belim, repórter de saúde, e neste episódio nós vamos falar sobre estigmas e discriminação genética. Questões que são desafios muito relevantes, significantes, tanto para pacientes quanto para familiares de pacientes com doença de Huntington. Participam deste episódio o médico neurologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná, Dr. Gustavo Franklin, e também a presidente da Casa Brasileira União Huntington, Vita Aguiar de Oliveira. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Muito obrigada, Carolina. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, agradeço a MIT Tecnologia, a Teva, da gente trazer um tema tão caro para nós, familiares com doença de Huntington, e trabalhar uma fala em relação a esses estigmas, esse preconceito, essa herança de genética. Eu creio que a gente vai fazer uma boa conversa. Fico muito feliz de ver o Dr. Franklin, que a gente já conhece por outras lives, vamos dizer assim, e aí a gente pode estreitar até o nosso relacionamento. Muito obrigada. Doutora, eu já vou começar então questionando o senhor. A doença de Huntington, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva e que ela ocorre a manifestação dos sintomas em dois momentos, Muitas vezes os sintomas cognitivos, comportamentais vêm muito antes dos distúrbios do movimento, que leva à dificuldade do diagnóstico. E isso, o senhor percebe muito isso e também acredita que, pela sua experiência com todos os pacientes, também decorre disso o preconceito, porque muitas vezes esses primeiros sintomas podem ser associados a outras condições de saúde que não essa doença? Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade muito proveitosa e sempre louvável a gente falar mais sobre situações, nesse caso, doenças que são pouco faladas. A doença de Huntington é uma doença rara e, como tal, fala-se pouco, tem-se pouco conhecimento. E nos últimos anos, a gente tem buscado dar relevância para a doença de Huntington. Apesar de ser uma doença rara, as pessoas afetadas, principalmente as famílias, muitas vezes têm mais de um familiar acometido. Leva a um grande impacto. E, obviamente, que toda doença, ela precisa ser estudada, precisa ser desenvolvido tratamentos e como tal, a gente precisa colocar ela em relevância. Então, essas oportunidades são, para mim, extremamente louváveis. Obrigado pela presença da Vita, e tem uma trajetória muito louvável também. Agradeço muito a oportunidade. Agora, conversando em relação a dúvida em si, é exatamente, a doença de Huntington, ela começa primeiro através de sintomas não motores, sintomas cognitivos e comportamentais. A gente espera que quase todo mundo com doença de Huntington irá começar com sintomas não motores. Então, quando a gente fala em sintomas não motores, tem a ver com sintomas que não têm a ver com movimento não motor. Os sintomas cognitivos, como esquecimento, dificuldade para executar tarefas, desatenção, e também os sintomas comportamentais, eles estão presentes em todo mundo com doença de Huntington, além dos sintomas do movimento. Mas eles tendem a antecipar os sintomas do movimento em anos. A questão maior é que esses sintomas comportamentais podem vir através de sintomas como ansiedade, às vezes sintomas depressivos, desatenção, para depois tornar-se mais importante os sintomas do movimento, em que na doença de Huntington são muito exuberantes, aqueles movimentos incoordenados e involuntários que a gente chama de coreia. Esses sintomas, quando presentes, cognitivos e comportamentais, não vão levar quase nunca uma pessoa a ser diagnosticada com doença de Huntington. Isso por quê? Porque o cerne é a tríade de sintomas comportamentais, cognitivos e do movimento. Então, se a pessoa não apresenta nenhum distúrbio do movimento, a gente não vai ter o diagnóstico, com a única exceção se eu já tenho uma história familiar muito importante. Se eu tenho uma história familiar importante, aí talvez o diagnóstico possa ser um pouco mais precoce. Agora, uma vez que eu não tenho sintomas característicos, eu não tenho diagnóstico, essa pessoa há de ser, sim, confundida ou mal diagnosticada como tendo outros sintomas e outras doenças.
As principais são transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos afetivos bipolares, mas até esquizofrenia. A gente pode ter um diagnóstico errôneo de esquizofrenia. Isso não é incomum, tá? Levando em conta os sintomas cognitivos, as pessoas, quando mais velhas, e isso não é tão comum, mas quando depois de 60 anos, quando a gente tem pessoas afetadas, elas podem ser diagnosticadas com outras doenças demenciais, principalmente quando não tem história familiar, que apesar de ser uma doença genética familiar hereditária, que tem uma herança muito conhecida que a gente chama de autossômica dominante, as pessoas podem não ter história familiar em 8 a 10% dos casos. E aí eleva o grau de dificuldade do diagnóstico, e então a pessoa sem um diagnóstico, ela vai ter ainda mais dificuldade para entender o que está acontecendo, os familiares, o preconceito aumenta, o estigma aumenta, e a evitação àquela pessoa em todos os ambientes tendem a estar presente. Então, evita-se a pessoa no ambiente familiar, evita-se a pessoa no ambiente de lazer, evita-se no trabalho. Isso é natural e esse preconceito a gente precisa esclarecer. Fazer o diagnóstico precoce para que a gente consiga cada vez mais evitar esse estigma que vai estar sempre presente, infelizmente. É o que você observa também, Sim, né, ela Vitor? deixou bem claro, né, é isso mesmo, né, trazendo até assim, um contexto familiar. Me lembro assim, que uma das minhas irmãs, uma delas teve uma depressão profunda, né? Ela não tinha vontade de levantar da cama mais de jeito nenhum, com uma prole, era um filho atrás do outro, ela teve 5 filhos, assim, a sequência de 1 ano, né? Dali a pouco ela estava grávida de novo, né? E aí aquele movimento de trabalho, né? Eles viviam numa região precária, e então foi muito difícil. O diagnóstico dela foi esquizofrenia, o primeiro diagnóstico, né? Aí bateu justamente com ele fala, né? E depois uma outra, ela me lembro que ela piscava muito, né? Começou com piscar, e piscava aqueles movimentos do olho, da face, né? Fazia umas caretinhas, né? E a outra que teve um movimento mais involuntário. Me lembro que ela estava com a criança dela de 1 ano e pouco, ela ficava muito torta, né? Então ela entortava um pouco a coluna, né? Então isso foi assim, bem presencial, né? E a gente observou. E aí dos sobrinhos, né? Sobrinhos mais tranquilo, sobrinho mais agitado, né? Então teve uns que teve uma calma, o outro, né, muito nervoso, muito irritado, né? Uma pessoa extremamente, a compreensão dele não está boa, né? Não compreende, né? Então ela veio dessa forma. Aí depois agora já está com os movimentos involuntários, todos eles desenvolveram, um mais, outro menos, um movimento involuntário, né? Mas todos esses casos da sua família, você observou preconceito de quem era de fora da Ah, família? sim, 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 sim. O preconceito é muito forte, né? Em relação, essa observação em relação à minha família, em relação aos relatos que as pessoas trazem, né? Foi um relato tão importante essa semana mesmo. Olha, né? A minha mãe, quando tinha movimento, o pessoal achava que ela usava droga, porque ela não tinha cheiro de álcool. Olha só, tá? Então, ou usar o álcool, né? Porque tem os movimentos, ou a pessoa era drogada, né? Certo? Então, é muito forte. E assim, quando você sai quando a gente passeava nos parques, né, leva os parentes, leva na rua, tá? É muito observado, eles são muito observados, né? E as pessoas não chegam perto para perguntar, né? Eles observam, eles olham, eles saem fora, né? Então, é isso, né? Não tem essa aproximação de saber o que está acontecendo, o que que é isso, né? Tá? Então, esse é um preconceito bem forte mesmo, né? Acho que nós não tem essa cultura de ficar perguntando tanto, né? A gente precisa conversar um pouco mais, né? Saber um pouco mais do que está em nosso redor, né? Como o próprio nome diz, né? Preconceito, né? É, Antes do conceito, eu isso. acho que a grande forma de combater é a informação. Levar informação no cenário, né, doutor, das doenças raras é desafiador para todas essas doenças, né? Então, dentro deste cenário desafiador de doenças raras, como que o senhor enxerga especificamente a doença de Huntington? Como que está dentro da comunidade médica, dentro dos serviços médicos? O senhor acha que ainda precisa mais conhecimento, mais informação? Importante ponto, porque a doença de Huntington, ela é uma doença rara, ela é rara para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente não para analisar. Então, a doença de Huntington, ela tem como dificuldade diagnóstica entre o médico? Tem, porque ela é uma doença rara, ela é pouco vista.
A maioria dos neurologistas não vão ter contato com um paciente com doença de Huntington, senão durante a especialização em neurologia, né? Virtualmente, todo médico vai ter um contato com um paciente com doença de Huntington na sua residência, na sua especialização. Quase todo lugar a gente vai ter serviços grandes, assim, a gente vai acabar vendo. Mas durante a prática de um neurologista, a gente pode não ter, de fato, um contato posterior. Isso leva a um fenômeno muito evidente. Aquilo que não é visto não é lembrado. E o diagnóstico médico, muitas vezes a gente tem assim um entendimento de que eu tenho várias doenças, eu tenho que encaixar o paciente, a pessoa em um diagnóstico, né, que seria um rótulo, e pronto, e vou. Na verdade, existem infinitas doenças e muitas doenças a gente não conhece ainda. Todos os anos, milhares de novos genes e, por conseguinte, doenças novas são descritas. Então, a gente não conhece ainda toda a infinitude dos distúrbios, das doenças possíveis. E muitas dessas raras, o médico neurologista, que é médico especialista, pode nunca ver um paciente no seu aprendizado. Isso é um problema? Veja, eu entendo isso como um fenômeno natural, é uma doença rara. Então, existem doenças outras raras que eu nunca tive contato, mesmo eu habituado com muitas doenças raras. Então, isso é um fenômeno natural, a gente tem que entender. Cabe o quê? A gente desenvolver, através de políticas públicas, que a gente consiga elevar o nível educacional médico, isso desde a base, mas posteriormente também o nível das especializações e ao longo do tempo da educação médica continuada, através dos congressos, parcerias e etc. Então, isso sempre vai ser muito importante. As políticas públicas, elas podem sempre influenciar em relação a isso, mas é importante lembrar, então, cabe a gente desenvolver educação médica, aumentar, melhorar, existe um esforço global em relação a isso, mas é importante que isso seja sempre mencionado, e educação ao familiar, ao paciente, sempre, educação em relação a tudo isso, para que a gente consiga identificar, porque a doença sendo rara, ela é limitante tanto para o diagnóstico, como para o tratamento, como a gente vê hoje em dia. E, globalmente, depois para a gente desenvolver terapias que possam realmente vir a mudar o curso da doença ou a curá-la no futuro. Então, a gente precisa de desenvolver políticas que envolvam, de fato, o meio médico, a comunidade e os setores públicos, né? Públicos, privados, mas de maneira global, para que a gente possa incentivar isso ao longo do tempo. A gente está falando hoje da doença de Huntington. A gente poderia falar para todas as doenças raras, a gente precisa falar mais das doenças raras. Quando a gente considera a doença rara, uma doença rara, ela é rara, é uma. Mas quando a gente considera um montante das doenças raras possíveis, são milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo afetadas. Então, de fato, a gente precisa desenvolver essas estratégias de educação à pessoa com a doença, ao familiar e também aos profissionais da saúde. Na sua realidade, doutor, o senhor tem muitos pacientes com doença de Huntington. São pacientes que chegaram para o senhor depois de uma longa trajetória, de uma longa jornada? Como que o senhor enxerga isso? Classicamente, o diagnóstico da doença de Huntington era um diagnóstico muito difícil. E, em média, a depender do local, a gente tinha de 3 a 7 anos para fazer o diagnóstico. Na geração anterior, os pacientes eram diagnosticados com demências múltiplas, como sendo um quadro demencial ou como doença de Alzheimer e qualquer outra questão. As gerações anteriores, elas não tiveram acesso à genética. Essa geração agora, então que hoje tem a doença, e a doença ela desenvolve aproximadamente 50% das pessoas que têm a doença desenvolvem entre 35 e 50 anos de idade. Essas pessoas nasceram em épocas próximas do descobrimento do gene. O gene foi descoberto em 1993. Então, as pessoas têm menos de 20 anos, né, a geração anterior que tinha a doença, elas não tiveram acesso à genética. Então, era visto como outras doenças quaisquer. Então, o diagnóstico era muito difícil. Com o advento da genética, a gente facilitou, e hoje a gente, através, obviamente, das redes sociais, da divulgação, hoje o diagnóstico consegue ser muito mais rápido. Em média, entretanto,
Para um paciente ter um diagnóstico de doença de Huntington, ele precisa, ao mínimo, 3 médicos. Espera-se que ele vá a pelo menos 3 médicos. Um clínico geral, um neurologista ou 2 neurologistas, para que possa ser aventada ou confirmado o diagnóstico. Então, 3 médicos é o mínimo, em média, que uma pessoa com diagnóstico vai ter. Um médico clínico geral, a gente entende que, naturalmente, ele não tem obrigação de identificar a doença de Huntington, uma doença rara, neurológica. O médico neurologista, ele precisa desenvolver essa premissa, né, esse diagnóstico presuntivo, o neurologista geral. Mas como é uma doença rara, e aí a gente falou agora que muitas vezes o médico não vai ter visto um paciente, até mesmo neurologista, durante toda a formação, isso é natural, a gente tem que entender isso pode acontecer, isso não é um erro, a gente só tem que desenvolver estratégias para que melhore isso. Mas esse neurologista, ele vai fazer o diagnóstico quando os sintomas estão todos característicos. Então, quando há uma coreia característica, um comportamento alterado e uma cognição alterada. Se a gente tiver um ou outro um pouquinho diferente, esse diagnóstico também pode ser comprometido. E, Vita, pela sua experiência, né, essa questão, às vezes, muitas vezes, é uma longa jornada dentro do sistema de saúde até chegar nesse diagnóstico assertivo. A senhora observa, né, na sua luta representante aí de uma associação, como que estão as políticas públicas? Há visibilidade, Vita, hoje para todas essas dificuldades que tanto os pacientes como os familiares enfrentam? Aonde a associação, né, onde tem trabalho, tem visibilidade. Tá? Então, eu coloco aqui São Paulo, coloco Feira Grande, né? Tá? Coloco um pouquinho de Ervalha, um pouquinho lá de Salão, né? Senador Sá. Então, existe uma certa visibilidade. Tá? Mas, no contexto geral, né, em termos de território nacional, ainda não temos essa visibilidade. Né? Mas tem que ter nesses locais pessoas, né, que procuram a Secretaria de Saúde, pessoas que participam de conferências, que são os espaços que você leva as propostas, diretrizes, e tudo foi, a gente teve essa visibilidade porque a gente trabalhou no campo das doenças raras. Tá? Então, para a gente dar essa visibilidade, então aqui em São Paulo, a gente tem um programa das doenças raras, tá? Que foi uma luta de conselheiros, eu fui à frente dessa luta, e aí a gente conseguiu implantar em 2018, né? Em 2019 saiu uma lei municipal, né? E para nós ter o teste da doença de Huntington na rede municipal foi em 2024. Então, você vê como é difícil, né? Nada não é fácil, né? Tá? Aí, além disso, como é uma doença que ela atinge, né, a prevalência dela é mais na fase adulta, né, vamos dizer assim, então o cuidado maior da política pública é com as crianças. Tá? Então a gente debatia bastante isso. Eu falei, olha, mas tem uma mãe que tem uma prole e ela precisa cuidar dos filhos, ela tem doença de Huntington, como que faz? Né? Tá? A gente conversava bastante sobre esse aspecto de trazer, né, o diagnóstico para as doenças de manifestação tardia, a gente chamava, né? Tá? Então, a gente conseguiu aqui. Tem município, né, que também faz o teste genético, né, quando ele, às vezes, tem algum convênio com algum laboratório, né? Então, aquele convênio local, né, pode fazer a doença. Não é uma política pública nacional, mas ali local ela conseguiu resolver. Então, a política pública tem visibilidade para a doença de Huntington? Ainda não. Né? Então, depois eu fui para o Conselho Estadual, a gente também levou as doenças raras, eu levo as doenças raras, mas eu levo sempre a doença de Huntington, né? Levo os dois. Né? Aí eu estou participando de uma comissão lá no Conselho Nacional, também lá eu represento a Superando Lupus, né? Porque eles me convidaram para representar, mas lá também a gente leva a doença de Huntington, tá? Então, a gente leva, né? Vai falando, né? Pelo menos vai dando uma visibilidade na doença, né? Tá? E numa proposta dessa visibilidade de construir uma política pública nacional, né? Isso a gente tem mesmo, né? Tá? Essa vontade, porque nós precisamos de fono, de FISO, de TO, da assistência social, do geneticista, do neurologista, né? De tudo, né? A gente precisa de tudo. E depois ainda o apoio psicológico, você vê, o aconselhamento genético, a gente tem, agora nós temos o teste genético, mas o próprio geneticista que ele faz o aconselhamento, porque o teste é realizado só para as pessoas com sintoma.
tá? Os testes preditivos não são realizados, tá? Então, não tem o aconselhamento genético para as pessoas que não têm os sintomas, né? Então, ele faz o aconselhamento genético geral para a família, né? Tá? Chama a família, faz mas daí o individual com o psicólogo não tem. A gente sabe que é uma peça importante no aconselhamento genético, né? Então, é um profissional que vai dar subsídio para você tomar uma decisão mais tranquila, né? Se você quer fazer, se você não quer fazer, né? Certo? Então, é isso, né? Esse é um ponto bastante importante da hereditariedade e do medo da discriminação genética, quando a Sim. gente tem um núcleo familiar e um ou dois diagnósticos. E aí a gente tem familiares jovens ou enfim, na idade, né, adulta. Existe um momento, uma recomendação, doutor, quando fazer esse teste genético, ou fazer ou não fazer, porque a doença de Huntington, ela é órfã de uma medicação que impeça que ela progrida, se trata os sintomas, né? Então, o que fazer com essa informação desse teste? Isso precisa ter um suporte psicológico, né, para essa família. Existe esse momento, o senhor diria, de fazer o teste, não fazer? O teste genético para a doença de Huntington está indicado para pessoas que possuem sintomas característicos. Pelo plano de saúde pode ser realizado ele. Em geral, o plano de saúde pede algumas questões como uma história familiar, mas para quem tem o diagnóstico presuntivo, sintomas característicos, a gente pode realizar. Em pacientes menores de 18 anos, se tiver sintomas com autorização óbvia dos pais, e em casos de exceção, pacientes assintomáticos podem escolher realizar o exame. Esses são casos de exceção, nos quais a gente deve orientar extremamente bem, porque, de fato, existe um grande impacto em relação a todo o meio. Quais são esses estados de exceção? A pessoa que tem, por exemplo, o desejo de ter filhos, então a gente pode utilizar o teste para a gente fazer um planejamento familiar. Ele pode não ser necessário, uma vez que eu posso fazer uma inseminação artificial, eu posso fazer a avaliação do próprio embrião, e às vezes não fazer do pai, mas quando a família se dispõe, o pai ou a mãe em risco, se dispõe, eles podem realizar, mesmo que não tenham sintomas, são maiores de 18 anos, assintomáticos, mas eles se consideram em risco, devido a uma história familiar, quase sempre, essa vai ser a questão. Quando presente essa situação, a gente entende como uma situação de exceção, a gente tem que entender de fato, a gente não tem um tratamento capaz de evitar a progressão, então o impacto gerado pode ser muito importante. O acompanhamento antes da pessoa psicológico, o acompanhamento psicológico é fundamental, mas também o aconselhamento genético, através de uma avaliação genética ampla com o próprio geneticista, é muito importante. E tem que ter um propósito de fato. Muitas vezes, situações como essas, assim, eu quero saber por curiosidade, coloca uma pessoa em uma situação extremamente delicada. Então, por apenas curiosidade, por isso deve ser tomado bastante cuidado. Quando a pessoa é maior de 18 anos, ela pode buscar realizar o teste genético, mas como profissionais da saúde, nós orientamos em casos de exceção, justamente por esses fatores, né? Hoje a gente tem inseminação artificial, como eu falei, que a gente pode implantar embriões e garantir que os embriões não tenham a doença afetada, né? A gente não fala de forma alguma em descartar embrião, mas a gente implanta os embriões que possuem, que não possuem o teste genético em si, né? Então, isso pode ser realizado e já é realizado no mundo inteiro, né? A gente faz a avaliação genética pré-implantação, isso já existe. Então, esses casos de exceção devem ser avaliados, obviamente, porque quando a gente fala em inseminação artificial, são tratamentos de altíssimo custo. Para a pessoa em si, em risco, a gente não tem um tratamento capaz de evitar que ela venha a ter a doença. Ainda sobre a questão do teste preditivo, eu queria trazer uma informação para que a gente pudesse refletir aqui um pouquinho, né? Quando os primeiros testes para a doença de Huntington surgiram, as pesquisas apontavam, indicavam uma demanda que seria de até 79% de uma demanda por pessoas com risco, né?
que tinham casos dentro do núcleo familiar. Mas aí hoje essa realidade ela não chega a 24%, né, de uma demanda. E aí questiono, né, para a gente refletir por quê. O doutor colocou muito bem todas as regras e como está estipulado hoje que se tem acesso, né? Como que é o acesso? E aí pergunto o acesso financeiro, temos a questão também psicológica, o medo, né? Refletir um pouquinho esses dados. Então, em relação ao diagnóstico preditivo, quando a gente teve o surgimento o descobrimento, né, do gene em si, a gente teve um grande apelo em relação a isso. Aventou-se que, e isso até mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a própria doutora Nancy Wexler, e mais de 20 anos depois sobre isso, depois a gente conta a história dela, porque é uma pessoa que talvez a principal pessoa no descobrimento do gene, e ela tem a doença, porque a mãe dela tinha e ela desenvolveu a doença, né? E o grupo dela, até hoje, há muitos, né, a herança muito ativos, eles entendiam que após o descobrimento do gene em si, a gente teria rapidamente uma intervenção ao gene. Então, quando surgiu o gene, nos anos subsequentes, existia um grande apelo em relação ao diagnóstico preditivo. Então, pela possibilidade da gente poder intervir e a premissa de uma cura. Isso, ao longo do tempo, mostrou-se um pouco mais distante do que a gente imaginava, embora a gente entenda que hoje o principal realmente tratamento do futuro será o genético, então a genética foi fundamental para isso. A gente ainda não está tão próximo, embora mais próximo do que aquela época, evidentemente, a gente ainda não está tão próximo desse tratamento curativo. Entendendo todos esses fatores, hoje a gente percebe que um tratamento capaz de evitar a progressão ainda não é palpável, ele não está ao nosso alcance. O impacto familiar diante de um diagnóstico preditivo deve ser levado em consideração e, por isso, leva o profissional da saúde a orientar adequadamente, provavelmente a gente a educar a comunidade em relação a isso. Porque existe uma questão psicológica muito importante. A gente espera que no futuro isso não exista, isso mude, que a gente tenha um tratamento capaz de evitar a progressão da doença, um tratamento modificador do curso da doença, ou um tratamento curativo. Mas isso não acontece hoje. Então, hoje a gente tem um fenômeno de a questão psicológica em si da pessoa, entendendo que não existe um tratamento capaz de evitar que progrida, e também a orientação cada vez maior da comunidade médica para a comunidade da doença de Huntington, familiares e os pacientes acometidos, para que entendam o impacto em si do diagnóstico preditivo. Então, eu acho que todos esses fatores levam a gente a ter hoje um maior cuidado e as pessoas buscarem menos de fato. O acesso ao tratamento genético hoje em si é muito mais fácil do que antigamente. Hoje a gente tem testes genéticos nos grandes centros feitos de maneira pública, nos hospitais de clínicas. Hoje a gente tem apoio da parceria privada, então muitos médicos têm testes, kits para fazer dentro do consultório. Eu tenho dentro do meu consultório, eu consigo fazer do paciente sem nenhum custo. E todos eles, obviamente, assinando o termo de consentimento, orientando adequadamente, todos esses fatores são muito importantes. Mas o acesso, sem dúvidas, absolutamente, ele hoje é muito mais fácil. E quando precisa ser custeado, hoje a gente consegue o teste genético a R$ 500, menos de R$ 500. O que há 10 anos atrás era na faixa de 10 vezes esse valor. Interessante que 10 anos atrás a gente tinha um teste genético a R$ 5.000, só que R$ 5.000 naquela época era mais dinheiro ainda, né? Então o acesso era muito difícil. Não era todo lugar que tinha, não tinha muitos laboratórios para realizar. Hoje faz praticamente qualquer laboratório grande, assim, é um laboratório grande. Eu vejo os testes ainda um pouco inacessível, doutor Franklin, né? Tá? Se está os testes dentro dos ambulatórios, das universidades, né? E se tem parceria, né? Eu acho assim, você tem que divulgar esse serviço, tá? Então, esse serviço está muito centralizado, porque a população, quando nos procura, no ano passado, em novembro, eu fui fazer uma pesquisa, o teste estava R$ 1.100, né? Então, eu achei isso extremamente caro. E como a pessoa, né, que passa pelo sistema da atenção básica, seja aqui ou seja em outro lugar,
Aqui em São Paulo ela teria esse teste gratuito, mas seja em outro lugar ou passa também na médica complexidade, ela teria, né, que estar pagando esse teste, né? E tem uma outras coisas, aqui em São Paulo tem um outro ponto que os médicos, eles não têm, existe uma resolução da Secretaria Estadual de Saúde que eles não podem prescrever nada, né, além do que está em tabela, né? Então, nem medicamento, nem teste, né? Então, eles ficam muito presos nesse sentido, né? E aí, o que acontece? Então, a família ela tem que procurar um médico particular para ele passar o teste. Então, por isso foi a nossa grande luta aqui de colocar esse teste na rede municipal, né? Mas, tá, vamos estender isso para outras realidades, né? Então, eu achei assim, muito interessante a sua fala, né? Que é uma fala que a gente tem que ver como está esses centros, né, de universitários, que são centros de doenças raras, né? Tá, que estão fazendo esse teste, né? Esses testes, né? E o acesso também, né, para chegar aos centros, né? Se é via regulação, como que está, ou via vaga técnica, né? Tá? Então, isso é muito interessante, né? Então, diante da nossa realidade, hoje a gente tem um teste genético mais acessível em relação a anteriormente, nos grandes centros. E isso que a Vitor falou é muito importante, isso é muito importante. Nos grandes centros. Então, a gente tem hoje um exame mais acessível do que antigamente em relação aos grandes centros, e a gente tem locais outros ainda centralizados e pontuais, como o quê? Locais de pesquisa, serviços privados de outros especialistas, sem dúvidas. Esse é o tipo de acesso que a gente está falando sobre doenças raras. A gente não tem acesso a ele de forma ampla, como exame que a gente pode fazer na unidade de saúde, de forma alguma. Entendo até que a gente está um pouco distante dessa realidade, infelizmente, ou até mesmo nos sistemas mais amplos, às vezes outros grupos, né? Mas a gente tem acesso nos serviços maiores, né? Como eu falei, hospitais de clínicas, e isso que a gente tem. Isso é interessante para a gente ver que há 10 anos atrás, até nesses locais de referência, era difícil realizar. Então, há 10 anos atrás, a gente fez uma pesquisa sobre doença de Hunt no Hospital de Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná, e a gente não tinha teste genético. A gente não tinha, né? 10 anos, vou colocar 8 anos mais ou menos, foi até quando terminou. A gente não tinha teste genético. A gente não tinha teste genético. E o teste genético que a gente tem lá ainda, ele não é custeado amplamente pelo SUS. São parcerias dentro do próprio hospital de clínicas. Olha como são as coisas. Então, o acesso, hoje a gente tem mais acesso do que antes nos serviços de referência. Em serviços de unidade de saúde, no generalista, muito distante. Entendo ainda que a gente está muito distante dessa realidade, sim. Foi extremamente importante a Vita mencionar. Temos que nos encaminhar para o final já. Eu queria então de vocês, diante de todos os desafios que a gente refletiu aqui da nossa realidade hoje, alguns pontos que conseguimos então evoluir, né? Como esse que o senhor acabou de colocar, doutor, como é que vocês veem o futuro dessa doença, né? Em termos de políticas públicas, de apoio, de suporte a essas famílias, a esses pacientes, a quão distante de descobertas na medicina que possam trazer, de fato, um medicamento que impeça a progressão da doença, enfim, como que vocês enxergam os próximos anos nessa doença? Doutor, pode começar. Então, veja, primeiro, extremamente louvável iniciativas como essas. A gente tem que falar mais para que a gente possa ver mais, enxergar mais, estudar mais. Então, temos que falar mais sobre as doenças raras. A gente falou sobre a doença de Huntington, eu coloco aqui todas as doenças em si. A gente tem que falar mais sobre as doenças. Existem muitos estudos em relação à doença de Huntington. Então, no futuro, eu entendo que a gente deve, fazer cada vez mais educação médica, então, educação para médicos. A gente deve fazer cada vez mais educação para familiares cometidos. 3, educação para a comunidade, para que possa conscientizar da existência da doença e diminuir estigmas, diminuir preconceitos. Este é o caminho, a meu ver. Ao longo do tempo, e paralelamente a isso, a gente vai ter desenvolvimento de novas pesquisas, novos tratamentos, como a gente já tem visto. Existem hoje muitos medicamentos em estudo, muitos deles com terapia modificadoras da doença, que estão em estudos. A gente tem uma expectativa muito grande,
A gente já teve no passado com outras moléculas, algumas delas, infelizmente, não vingaram, mas isso faz parte do processo natural da medicina. Então, eu entendo que a gente está numa etapa agora de conhecimento, a gente precisa desenvolver essa ciência acerca da doença, tanto para o médico como para a comunidade, eu sempre advogo isso. A gente precisa permitir os estudos, a gente precisa demonstrar interesse em relação à doença, nesse caso a doença de Huntington, para que a gente consiga, ao longo do tempo, aumentar o número de políticas associadas a isso. Políticas públicas é fundamental, as políticas públicas são fundamentais, a gente precisa, ao longo do tempo, dar relevância e trazer esse assunto cada vez mais para que a gente possa desenvolver. As políticas privadas, muitas vezes centralizadoras, elas existem hoje e a gente quer que continuem, a gente quer incentivar essas pessoas também, certos grupos. A gente vê muitos grupos ou de parcerias público-privadas, né? E próprio Rio Grande do Sul, a gente tem uma iniciativa extremamente louvável, que eu sou um admirador, que é a Casa dos Raros. A gente quer que essas ideias possam espalhar pelo país e que cada um possa fazer aquilo que realmente consegue, né? As políticas públicas, a gente cobrando as nossas autoridades públicas, os profissionais da área da saúde e a comunidade como um todo ajudando a desenvolver esse conhecimento e essa noção da doença para que a gente possa, ao longo do tempo, diminuir preconceito, diminuir estigma e ter realmente mais tratamentos. E isso vai ser necessário através da visibilidade que a gente tem através do dia de hoje, por exemplo, tá? Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade e eu entendo que os próximos passos serão esses. Cada vez falar mais, estudar mais a respeito e permitir políticas associadas a isso para que a gente consiga ter novos tratamentos no futuro e eu entendo que isso vai acontecer. Sim, eu também assim, acredito, né, muito na ciência, né, que novos medicamentos estão para surgir, as terapias, né? Sei a dificuldade que seria uma terapia gênica, o acesso, né, seria muito mais difícil, né? São volumes financeiro, são terapias individuais, então isso requer financiamento público, né? Como trabalhar esse financiamento público para as doenças raras, a gente tem uma discussão muito grande que a gente tem que travar, né? Em todos os espaços próprios, né? E além dos medicamentos, eu vejo também, né? Na medida que você vai falando da doença, né, dos seus sintomas, né, das outras formas do apoio, né, que seja nutricional, né, que a doença de Huntington precisa, né, de uma boa nutrição, né, ela precisa de uma boa terapia, né, de uma fisioterapia, de fono, né, como uma fono faz falta para você deglutir, para você engolir, né, faz muita falta, né? Então, essas terapias de apoio também faz parte desse bojo da evolução, né, do controle da doença, né? Então, eu vejo uma forma assim que a gente também tem que estar preparando, né, dentro do campo da política pública, essa parte das multidisciplinares. E uma outra coisa, conversar mais com as famílias, né, sobre a hereditariedade. Isso é um campo que a gente tem que tirar, tem que estar disseminado, né? Não pode a gente estar pisando em ovos, né, nesse sentido, né? Tá? Porque quanto mais você faça essas conversas, na conversa é desafiador, é difícil, né? Mas ele tem que estar presente no nosso dia a dia, né? Tá? Então acho que eu fecho aqui, né? Tá, muito obrigada. Tá? Obrigada, doutor Gustavo Franklin também, obrigada pela participação de ambos. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse podcast tem o oferecimento da Teva e a gente se encontra no próximo episódio de Moving Matters aqui na MIT Technology Review Brasil. Tchau, tchau.